Nada como um dia após o outro, né? No vídeo passado aqui eu estava nessa posição reclamando do frio e hoje está esse sol, essa temperatura mais amena, o que me faz inclusive não estar usando o casaco na gravação desse vídeo. É claro que eu trouxe o casaco, ele está bem aqui, tive que usar durante a partida, mas para esse vídeo eu resolvi trazer pelo menos os ares da primavera para a sua imagem. Olha, vamos falar rapidamente desse jogo do Manchester United e já aviso, já começo o vídeo com um disclaimer, com um aviso para você que veio aqui talvez buscando outros resultados, outras análises. Eu vou fazer isso amanhã, tá? Esse vídeo aqui é só para falar primeiro do Manchester United e depois um pouquinho sobre o acesso do Burnley, confirmado para a próxima temporada da Premier League. Amanhã, depois da partida entre Liverpool e Arsenal, eu vou fazer um resumão dos melhores pontos desta rodada, foco principalmente no jogo de Anfield, mas também um catadão geral, tá bom? Então hoje, abrindo o jogo para vocês aqui, não quero te prender à toa, teremos United e um pouquinho de Burnley. Começando, claro, pelo jogo aqui em Old Trafford, 2-0 para cima do Everton, gols de McTominay e Martial. Falaremos também da questão física de Rashford. E fiz uma pergunta para o Ten Hag na coletiva, hein? Consegui costurar essa relação e ter a possibilidade de fazer uma pergunta para o técnico do Manchester United. Fazia tempo que eu não conseguia fazer uma pergunta para ele. Mas vamos lá, ordem cronológica, né? O jogo começa, o primeiro tempo, né? Cara, é um caminhão de chances perdidas do Manchester United. Até o Everton perdeu um gol com o Sims ali cara a cara com o De Gea, chutou para fora. Mas o grosso de chances perdidas foi do Manchester United, cara. Parecia até um pouco amador, assim, porque a defesa do Everton, uma mãe, uma água, deixando tudo passar, e o United desperdiçando tudo. Parecia até que tinham combinado, né? Eu deixo você ter qualquer chance, contanto que você perca todas. E o Manchester United praticamente o fez, né? Com exceção do sempre cirúrgico, do sempre clínico, do exímio finalizador, chamado Scott McTominay. Foi um volante que acabou abrindo o placar aqui, ele que nessa data FIFA marcou uma porção de gols com a seleção da Escócia, continua surfando essa onda agora com a camisa do Manchester United. O McTominay abre o placar nesse primeiro tempo para não deixar tudo no desespero, né? Para esse Manchester United, porque realmente, meus amigos, tava feio. E quase que esse caminhão de chances desperdiçadas cobrou a conta no segundo tempo, quando o Everton deu uma crescidinha, uma amarrada maior no jogo. Tem um dado que a Opta trouxe aqui, que, olha só, o United não chutava tantas vezes ao gol no primeiro tempo de uma partida de Premier League desde a temporada 2003-2004, cara, ou seja, há 20 anos, praticamente, né? Foram 21 finalizações a gol do Manchester United no primeiro tempo, apenas umzinho marcado. E no segundo, como eu disse, isso quase cobrou o preço. Não que o Everton tenha oferecido muito perigo para o Manchester United, mas pelo menos deu uma amarrada no jogo. Tanto é que a primeira finalização do Manchester United no segundo tempo foi perto dos 20 minutos. Né? Então, antes disso, ficou um jogo um pouco esquisito. Mas, cara, o primeiro tempo foi fantástico do United. Faltou o gol, que é um detalhe, né? Como dizia o outro. Mas, tirando a falta de pontaria, todo o resto foi muito fluido desse Manchester United. E tem um dado absurdo que o jornalista Duncan Alexander trouxe no Twitter, que é o seguinte: ao ir para o intervalo vencendo, o Manchester United não perde um jogo dentro de casa pelo campeonato inglês desde 1984. Que loucura, né, cara? Que loucura. Eu não estava nem vivo a última vez que o United deixou o time visitante virar depois de ir para o intervalo vencendo aqui nesse estádio, em qualquer jogo do campeonato inglês. Loucura. Aí no intervalo, antes de fazer o 2-0 lá depois com o Martial, ele entra, né, o atacante francês, na vaga do Antony, que perdeu algumas das chances que o United criou no primeiro tempo. E aí, que no primeiro tempo era o Rashford no centro, o Antony pela direita, o Sancho pela esquerda. Quando entra o Martial, o Rashford vai para a esquerda, o Sancho é jogado para a direita e, claro, o Martial fica no centro. Funcionou, o Rashford deu assistência para o Martial para fazer o segundo gol da equipe. Aí aos 30 minutos entram Fred na vaga do Sabitzer e Eriksen voltando de lesão, excelente notícia.
para o torcedor do Manchester United, na vaga do Sancho, e aí o Bruno vai para a direita, né? O meio-campo estava McTominay e Bruno mais atrás e o Sabitzer mais como 10, e aí quando eles saem, o Bruno vai para a direita, onde estava o Sancho, e o Fred fica com o Eriksen e com o McTominay no meio-campo. E aí, cara, eu vou trazer aqui, antes de falar do assunto Rashford, eu vou trazer a pergunta que eu consegui fazer para o Erik ten Hag. Eu disse isso no vídeo anterior aqui, né, que eu estava com a vontade de perguntar para o ten Hag sobre esse posicionamento do Bruno, se é algo temporário, se não é, porque vem jogando muito bem ali, mais recuado. Mas, enfim, não vou entregar aqui antes. Eu não vou te fazer perder o tempo, né, de explicar o que foi a pergunta e o que foi a resposta e depois te mostrar a redundância, né? Então, vamos ao vídeo. Fred. Eric, regarding Bruno's positioning, he's been recently playing deeper. Is it a temporary fix due to the absences of Eriksen and Casemiro, or is it something that we could see more of him? Bruno? Yeah. Yeah. When you miss players, you have to find solutions as a manager, as a coaching staff. So then you are looking. So in the moment, Casemiro, Eriksen, when they were available, there's no need to bring him down. But in the moment you miss them, then you have to find a solution to bring up the game from the back, to get the build up in, to get progressing the ball to attack. Then we found the idea to bring Bruno down more deeper. And he's doing brilliant. I think he's playing there really good games. Tá aí, portanto, a definição do Ten Hag de que foi um experimento temporário, com os retornos de Eriksen, repito, que entrou no segundo tempo hoje voltando de lesão, e Casemiro, que termina hoje, enfim, a suspensão do Casemiro para as competições inglesas. Ele já jogaria na quinta-feira contra o Sevilla pela Europa League, mas já pode voltar no fim de semana contra o Nottingham Forest fora de casa. O Bruno volta a jogar mais próximo do gol, volta a jogar ali como 10 ou pela direita, enfim, como o Ten Hag preferir a cada momento do jogo. Aos 35 minutos, uma cena que nenhum torcedor do Manchester United gostaria de ver, o Marcus Rashford manca, sente algo que parece na região ali da virilha ou no interior da coxa, a gente não sabe direito, pelo menos até agora, o diagnóstico, né? Qual foi o problema físico de fato do Rashford, mas ele sai mancando direto para o vestiário, ele passa aqui e vai direto lá para o vestiário. E cara, artilheiríssimo do time na temporada, 28 gols marcados, deu assistência hoje para o Martial, já disse aqui, é o grande protagonista dentro de campo desse Manchester United na temporada. E sei lá, cara, o Ten Hag disse depois do jogo que não parece algo bom, mas não sabe, porque não é médico, o que aconteceu e quanto tempo o Rashford pode ficar fora. Muito complicado porque, claro, é a reta final da temporada, né, cara? Lembramos que o United está vivo ainda, claro, tem a Premier League e está vivo em outras duas Copas, né? Na Europa League, quartas de final agora contra o Sevilla, e na Copa da Inglaterra, semifinal, chegando lá no outro fim de semana, no fim de abril, contra o Brighton. Então, são muitos jogos e perder o Rashford nesse momento seria brutal, cara. Seria uma pancada para esse Manchester United que tem como grande objetivo a classificação para a próxima Liga dos Campeões, né? Seja por um eventual título da Europa League ou conseguindo fincar o pé no G4, o que parece provável que aconteça dentro da Premier League, mas a lesão do Rashford pode ser muito negativa, né? Não é de fácil substituição. Um cara que te entregou 28 gols e que vem sendo irresistível, e que vem sendo absurdo. Eu acho que é mais ou menos... Passando aí o capitão Hamilton. Eu acho que é mais ou menos isso, tá? Tem outro dado legal aqui para passar para Burnley, que o Old Trafford voltou a ser uma fortaleza para esse Manchester United, né? Num passado não tão distante, isso aqui virou a casa da mãe Joana. Todo mundo vinha e conseguia a primeira vitória em sei lá quantas décadas. Impressionante a sequência que o United teve aqui poucos anos atrás. E agora, nessa temporada, são 28 jogos nesse estádio, 23 vitórias, 3 empates e apenas 2 derrotas no começo da temporada para Brighton e Real Sociedad. Então, tá muito bem, obrigado. Dentro dessa casa, o Manchester United, o fear factor
o fator medo de jogar aqui está voltando aos poucos para os adversários do Manchester United. Deixa eu falar também do Burnley, que conseguiu confirmar o acesso para voltar à Premier League na próxima temporada com 7 rodadas de antecedência, líder absoluto. O Luton Town estava perseguindo, mas aí tropeçou contra o... Rapaz, contra quem, cara? O Millwall. E o Burnley venceu fora de casa o Middlesbrough 2-1. São equipes que eventualmente vão chegar na fila dos times que eu tenho para falar na série do Mundo Fora do Big Six, né? Mas não vou esperar chegar a vez do Burnley para falar do Burnley, ainda mais nesse momento tão especial. Cara, o Vincent Kompany transformou a cara desse time, né? O Burnley que sai do time que teve disparadamente menos posse na temporada passada na Premier League quando foi rebaixado, para o time que tem mais posse de bola nessa temporada da Championship. É o melhor ataque, é a melhor defesa, é um pupilo aí do Pep Guardiola, brilhando, assim como brilha o Arteta no Arsenal, como brilha o Xavi no Barcelona nessa temporada. É interessante ficar de olho no Kompany, que completa 37 anos na segunda-feira, é muito jovem, né? Então, e já tem um trabalho muito interessante para a gente observar. Eu tenho minhas dúvidas do que o Burnley pode... É claro que está muito distante, a gente sabe como é que vai ser o mercado, a janela de transferências e tal, mas eu tenho dúvidas do quanto o Burnley pode conseguir alguma coisa na próxima Premier League, porque pode ter um abismo, né, cara? Eu sei que não é ideal pegar esse jogo como referência, mas o atropelo sofrido na Copa da Inglaterra para o Manchester City por 6-0 pode ser um indício, não consigo bater esse martelo, do abismo que existe hoje entre Championship e Premier League. Não sei, né? Tô pegando um dos melhores times da competição, mas também o melhor time da segunda divisão. Então, enfim, pelo menos entre os dois topos, né, há de fato um abismo entre as duas divisões. E às vezes eu fico pensando se não é mais divertido para o torcedor se divertir na Championship do que sofrer na Premier League. É um debate que eu tenho com alguns amigos aqui que torcem para clubes médios e pequenos da Inglaterra, cara, e alguns me falam isso. É melhor estar nas divisões inferiores e ter algo para celebrar, além de torcer por um empate dentro de casa contra o Manchester City, do que torcer por um empate dentro de casa contra o Manchester City ao longo de uma temporada inteira. Faz sentido? Talvez faça. O que eu posso mais falar aqui do Burnley? A gente teve uma troca profunda no elenco, né? Saíram jogadores que estavam muito tempo no clube no verão, o Pope, o McNeil, o Ben Mee, o Tarkowski, enfim, vários jogadores, e entraram 21 novos jogadores entre janelas de inverno e verão, de verão e inverno, melhor dizendo, todos com menos de 26 anos de idade. Então, assim, é uma nova geração. O Burnley do Sean Dyche ficou para a história, inclusive tem um pub em frente ao estádio chamado The Royal Dyche, o que eu acho fantástico. 10 anos de Sean Dyche lá e fez uma história fantástica. E tem esse pub lá eternizado, que inclusive no 1º de abril fingiu para a torcida que tinha trocado o nome para The Royal Company, mas era só uma pegadinha de 1º de abril. Entre os que chegaram temos um brasileiro, não sei se você sabia, o Vitinho, lateral direito de 23 anos, revelado pelo Cruzeiro, que estava na Bélgica acho que há 4 temporadas. O Kompany ligou para ele para contratá-lo para essa temporada para o Burnley. Ele estava jogando no futebol da Bélgica e chamou a atenção do Kompany ao jogar muito bem contra o Anderlecht, treinado pelo Kompany até a temporada passada. Então, o Vitinho, temos uma impressão digital brasileira nesse acesso do Burnley, a primeira impressão digital brasileira da história do Burnley. O Vitinho é o primeiro brasileiro da história do clube, e dos 39 jogos da equipe nesta campanha, na Championship, ele foi titular em 20 e participou no total de 31. Foi, inclusive, parte da equipe que conquistou dentro de campo o acesso lá em Middlesbrough. Acho que é isso, rapaziada. Um detalhe que eu deixei passar. Voltando ao jogo daqui, o Pickford é muito bom goleiro, mas com os pés...
Eu não quero falar mais porque essa é uma partida brilhante do Pickford e ele vem sendo brilhante desde a temporada passada e tem me provado errado. Eu sempre achei ele um goleiro inseguro e eu estou convencido de que debaixo das traves ele é um goleiraço. Goleiraço. Mas é engraçado determinar bom goleiro atualmente se a posição cada vez mais exige o jogo dos pés como um fundamento. Ele melhorou nisso, mas precisa melhorar mais. Temos um exemplo do outro lado do campo, que é o De Gea, né? Que com os pés é uma tragédia. Fechou. Amanhã, vídeo principalmente sobre Arsenal e Liverpool, um jogo importantíssimo para a Premier League, para a briga pelo título. E pitacos sobre os outros destaques desta rodada. Como sempre, mais uma vez, obrigado principalmente pela paciência.